Ucrânia e Rússia compartilham uma história longa e complexa. Ambas as nações traçam suas raízes de volta à civilização eslava oriental e ao reino medieval de Kievan Rus. Ao longo dos séculos, seus caminhos se entrelaçaram e divergiram, marcados por períodos de unidade e conflito. O território da atual Ucrânia tem sido uma ponte entre a Rússia e a Europa. Essa realidade geográfica moldou seu destino e a deixou vulnerável a pressões externas. As invasões mongóis no século XIII destruíram a unidade de Kievan Rus. A Ucrânia tornou-se um campo de batalha para poderes concorrentes. Lituânia, Polônia e o crescente Império Russo competiram pelo controle de suas terras férteis e localização estratégica. As revoltas cossacas no século XVII, lideradas por figuras como Bohdan Khmelnytsky, refletiram a luta do povo ucraniano por autonomia. Essas revoltas acabaram resultando em uma Ucrânia dividida, com a parte oriental ficando sob domínio russo. A expansão do Império Russo nos séculos XVIII e XIX consolidou ainda mais seu domínio sobre as terras ucranianas. A língua e a cultura russas foram promovidas, enquanto a identidade ucraniana enfrentou repressão. Apesar dessas políticas, a consciência nacional ucraniana persistiu. O final do século XIX e início do século XX testemunharam um renascimento cultural, com escritores, poetas e intelectuais se esforçando para preservar e promover a língua e a herança ucranianas. A eclosão da Primeira Guerra Mundial e o colapso do Império Russo em 1917 criaram uma breve janela de oportunidade para a independência ucraniana. Uma República Popular Ucraniana foi proclamada em 1917, mas sua existência durou pouco. A Revolução Bolchevique e a subsequente Guerra Civil Russa arrastaram a Ucrânia para um novo vórtice de conflito. Após a Guerra Civil Russa, a Ucrânia foi incorporada à força à União Soviética, como a República Socialista Soviética Ucraniana em 1922. Essa decisão, tomada sem o consentimento do povo ucraniano, teve consequências duradouras. O governo soviético implementou políticas que visavam suprimir a identidade nacional ucraniana e integrar a república ao sistema soviético. Um dos eventos mais trágicos da história ucraniana, o Holodomor, ocorreu sob o domínio soviético. Esta fome artificial, engendrada pelo regime de Stalin na década de 1930, resultou na morte de milhões de ucranianos. O Holodomor permanece uma experiência profundamente traumática na memória coletiva ucraniana, servindo como um lembrete severo da brutalidade do domínio soviético. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Ucrânia tornou-se um campo de batalha entre a Alemanha nazista e a União Soviética. Ucranianos lutaram em ambos os lados do conflito, refletindo as complexas realidades da época. A guerra devastou a Ucrânia, destruindo sua infraestrutura, dizimando sua população e deixando cicatrizes profundas na terra e em seu povo. Após a Segunda Guerra Mundial, a Ucrânia permaneceu como parte da União Soviética. O governo soviético implementou políticas que visavam reconstruir a economia da república e integrá-la mais fortemente ao sistema soviético. No entanto, a identidade nacional ucraniana persistiu, encontrando expressão na literatura, música e arte. O desastre de Chernobyl em 1986, que ocorreu na Ucrânia soviética, teve um impacto profundo na república. O desastre expôs as deficiências do sistema soviético e alimentou apelos por maior autonomia e transparência. O desastre de Chernobyl também destacou a interconexão da Ucrânia e seus vizinhos, à medida que a precipitação radioativa se espalhou pelas fronteiras, aumentando as preocupações sobre a segurança ambiental e a saúde pública. O colapso da União Soviética em 1991 abriu caminho para a independência da Ucrânia. Em 24 de agosto de 1991, a Ucrânia declarou sua independência do Império Soviético em desintegração.
Este evento histórico marcou o início de um novo capítulo na história ucraniana, repleto de promessas e perigos. O legado do domínio soviético, incluindo desafios econômicos, divisões políticas e a presença de bases militares russas em solo ucraniano, lançou uma longa sombra sobre a nação recém-independente. Os primeiros anos de independência da Ucrânia foram marcados por uma mistura de esperança e incerteza, à medida que o país navegava pela transição de uma república soviética para um Estado soberano. A Revolução Laranja, uma série de protestos e eventos políticos que aconteceram na Ucrânia do final de novembro de 2004 a janeiro de 2005, foi um momento crucial na história pós-independência da Ucrânia. Os protestos eclodiram após a eleição presidencial ucraniana de 2004, que foi amplamente vista como fraudada em favor do candidato pró-Rússia, Viktor Yanukovych. A Revolução Laranja foi desencadeada por alegações de fraude eleitoral generalizada e corrupção governamental. Os protestos, que levaram centenas de milhares de ucranianos às ruas, foram em grande parte pacíficos e demonstraram o desejo do povo ucraniano por um governo democrático e responsável. As manifestações concentraram-se na Praça da Independência de Kiev, também conhecida como Maidan Nezalezhnosti, que se tornou um símbolo das aspirações do povo ucraniano por liberdade e autodeterminação. A Revolução Laranja acabou levando a uma nova eleição presidencial, que foi vencida pelo candidato pró-Ocidente, Viktor Yushchenko. A vitória de Yushchenko foi vista como uma vitória para a democracia e um revés para a influência russa na Ucrânia. A Revolução Laranja destacou a crescente divisão entre os ucranianos que buscavam laços mais estreitos com a Europa e aqueles que preferiam manter relações próximas com a Rússia. Seção 4. A Revolução Euromaidan e a anexação da Crimeia. A Ucrânia enfrentou desafios significativos após a Revolução Laranja. Instabilidade política, corrupção e interferência russa persistiram. Em 2010, Viktor Yanukovych foi eleito presidente. Sua presidência foi marcada por autoritarismo e corrupção. Em 2013, Yanukovych suspendeu um acordo com a União Europeia. Isso desencadeou protestos em massa, conhecidos como Euromaidan. Os protestos foram recebidos com repressão violenta. Em fevereiro de 2014, Yanukovych fugiu para a Rússia. A Rússia rapidamente assumiu o controle da Crimeia. Um referendo ilegítimo justificou a anexação da Crimeia em março de 2014. Seção 5. O conflito de Donbás. Um prelúdio para a guerra. A anexação da Crimeia foi um ponto de virada nas relações entre a Rússia e a Ucrânia e marcou o início de uma nova fase no conflito. Após a anexação da Crimeia, a Rússia também forneceu apoio a separatistas no leste da Ucrânia, nas regiões de Donetsk e Luhansk, conhecidas coletivamente como Donbás. Esses separatistas, armados e apoiados pela Rússia, lançaram uma insurgência armada contra o governo ucraniano. O conflito em Donbás, que começou em abril de 2014, foi caracterizado por combates intensos, pesadas baixas e uma crise humanitária devastadora. O conflito já ceifou a vida de mais de 14 mil pessoas, incluindo civis, soldados ucranianos e combatentes separatistas. Os combates também deslocaram milhões de pessoas de suas casas e causaram danos generalizados à infraestrutura e à economia. O conflito de Donbás tornou-se um conflito congelado, com nenhum dos lados conseguindo uma vitória decisiva. Uma série de cessar-fogos foram acordados, mas frequentemente violados. O conflito em Donbás serviu como uma fonte constante de tensão entre a Rússia e a Ucrânia e criou uma situação de segurança volátil na região. Os acordos de Minsk, um conjunto de acordos assinados em 2014 e 2015, visavam acabar com o conflito em Donbás. Os acordos pediam um cessar-fogo, a retirada de armas pesadas da linha de contato e reformas constitucionais na Ucrânia
que dariam maior autonomia à região de Donbass. No entanto, os acordos de Minsk nunca foram totalmente implementados e o conflito continuou a fermentar.